tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de abril de 2013, sábado. O verbete é de número 2688, tem 6 páginas, 52 logias e 23 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, tem 16 máximos. O tema é professorando de conscienciologia. A especialidade é parapedagogiologia. Quem redigiu o verbete é o nosso professor Otto, que está muito bem acompanhado ali, e esse aí é o 18º verbete que ele defende. Vocês estão morrendo de vergonha ou de qualquer coisa? 18º, são 18 até agora com isso aí. Tá certo? Quantos anos você tem? Ele tem 31, ele está Balzaco, está começando a ser Balzaco agora. Já tem 18, tá certo? Agora, definição. O professorando de conscienciologia é a consciência homem ou mulher interessada na docência tarística e em plena fase de preparação para se tornar professora ou professor do paradigma consciencial. A tacpensenidade dosada, a flexibilidade pensênica, a assunção da autorresponsabilidade intermissiva como profilaxia da esquiva à formação docente. O autoenfrentamento pré-docente, o continuismo docente, o primado da descrenciologia, a autovoliciolinologia, a automotivaciologia, a autoorganizaciologia, a autopriorologia, a autoproexologia, a interassistenciologia, a entrevista docente, a entrevista meta-reflexiva, as provas debate, o plano de aula, o domínio do conteúdo, e por aí vai, são mais de 20 linhas, eu li apenas as primeiras 5. O desenvolvimento da sinalética energética parapsíquica pessoal, a pré-aula, a sincronicidade pré-aula, a paracepsia do ambiente de aprendizagem, a condição da mobilização básica das energias, que é o MBE, o desenvolvimento do parapsiquismo, os cursos de campo, as dinâmicas parapsíquicas realizadas em paralelo à formação docente, a formação do campo parapedagógico a partir das energias do professorando da conscienciologia. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da didaticologia, com 7 técnicas de ensino-aprendizagem, listadas em ordem alfabética, que são capazes de gerar mais resultado na própria aula. Então, vale a pena ver esses 7 itens aí e pensar sobre o assunto, talvez até perguntar para ele. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós temos 5 dos 15. Autoenfrentamento docente, autorreflexão da docência, professor intermissivista, público-alvo conscienciológico e transmissão gratificante. Frase enfática. A consciência professoranda de conscienciologia madura, homem ou mulher, evita transferir responsabilidades aos amparadores. Ao contrário, esforça-se para ter autossuficiência tarística. No teste de avaliação pessoal, pela escala simples de 1 a 5, qual o nível de autossuficiência tarística alcançado por você, professoranda ou professor atuante? Como vivencia os desafios da docência conscienciológica? A bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo, são 20 itens. Tares, autocognição, preparação, formação, paradigma, eloquência, pré-docência, epicentrismo, parapsiquismo, intelectualidade, comunicabilidade, didático-pensenidade, interassistencialidade, semper-aprendência, autorreeducaciologia, parapedagogologia, interreeducaciologia, mental-somatologia, intermissiologia e autopriorologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é energorretransmissiologia. O argumento é energossomatológico. Ele tem 33 itens chamativos
e tem aí, na premissa, tem uma enumeração, no argumento tem outra enumeração, e também tem outra enumeração no conclusio. São 2 páginas, mas é preciso da pessoa ler tudo com calma para ela entender. E tem uma parte aqui que está faltando uma frasezinha que escapou, que eu coloquei, que tudo começa pelo estado vibracional, o EV. Está faltando aí, que eu não estou falando o EV. Agora, para o nosso verbetógrafo, na última linha da fatologia, página 10, poderia falar sobre a entrevista meta-reflexiva. A entrevista meta-reflexiva, eu tirei isso daqui, vale a pena dar o arcabouço, ou seja, o que está acontecendo com esse verbete aqui. Eu, nesse momento, estou com 80% concluído da minha formação docente na reaprendência. Não é à toa que os colegas vieram aí, tinha que falar da reaprendência para eles poderem estar aqui perto. Mas, enfim, então a gente está trabalhando na formação docente, justamente o processo formal, um processo mais sério. A gente já dava aulas e até palestras antes, mas eu quis passar por esse processo para realmente reforçar a situação da docência dentro da parapedagogia. Então, dentro disso, a maioria do que eu trago aqui nesse verbete diz respeito à minha experiência no curso de formação para professores de Conscienciologia, que eu coloco ali, que é o CFPC. Então, no âmbito desse curso de formação, CFPC, existe a entrevista meta-reflexiva, que é o momento em que, aí, num determinado momento da formação docente, a pessoa senta com o parapedagogo e então conversa, ela faz uma reflexão sobre o processo de formação dela até aquele momento. E ela reflete, ela escreve, responde algumas perguntas e depois disso o parapedagogo então vai fazer uma arguição dentro de um processo assistencial para ver como é que a pessoa está se desempenhando naquela formação. Então isso daqui diz respeito à entrevista meta ou reflexiva, ou seja, você tem a reflexão, agora você vai refletir sobre a sua reflexão, ou seja, qual que é a ideia? Até o professor Hexon coloca muito isso. Você tem 4 momentos básicos, você tem antes da aula, durante a aula e depois da aula. Perfeito. Só que você tem então a reflexão que você faz antes da aula, a reflexão que você faz durante a aula e a reflexão que você faz após a aula. E um 4º elemento é a reflexão que você faz em cima dessas reflexões que você fez. Essa, então, é a meta-reflexão. Na página 11, segunda linha da fatologia, o que vem a ser a anacefaleose e o conceito subsunsor. Esses dois, a pessoa pescou bem aí. A anacefaleose, tem um negócio de céfalo aí no meio, né? Anacefaleose, isso vem da retórica, vem do grego, da retórica antiga, e significa o quê? Se você buscar aí no dicionário, no AIS, por exemplo, é uma recapitulação da exposição oral ou escrita feita até o momento. Então você pode fazer isso, um exemplo, antes de começar uma aula. Então num curso que tem várias aulas, várias disciplinas, você, antes de começar aquela aula, você vai, pessoal, o que nós vimos na aula passada? Nós vimos esses e esses itens, nós estamos construindo conhecimento assim, assim, assado. Então, esses conceitos básicos. Aí, isso então, lhe permite fazer o link com o que já está na cabeça da pessoa para o que você vai introduzir naquela aula. Isso aí é recapitulação do seriado. Eles usam isso até no cinema. É uma técnica básica, né? Enfim. Você pode fazer isso também no final da aula, quando você estiver caminhando para uma conclusão. Então, pessoal, olha, nessa aula nós abordamos esses pontos, o que nos permitem concluir o seguinte. Aí você vai, então, para a conclusão da aula. É um processo de clareza, de organização do pensamento. Agora, é interessante ver a relação da anacefaleose com o conceito subsunsor, no seguinte sentido. Quando você começa a aula refrescando na memória dos alunos aqueles conceitos que já foram aprendidos, você está justamente evocando na mnemônica dos alunos aquilo que eles já sabem, que é terreno fértil para a semente que você vai, então, administrar naquele campo, ou seja, para aqueles conteúdos que você vai trazer naquela aula. Então, quando você traz novos conceitos, a pessoa já tem algo que vai servir de base, vai servir de âncora. Isso, então, é o conceito subsunsor, que vem aí da teoria da aprendizagem significativa, com David Ausubel, e aí se você procurar no dicionário também tem alguns verbos interessantes. O verbo subsumir é integrar uma coisa em algo maior. Então, por exemplo, o tenepsista veterano, ele é subsumido
no maximecanismo, ou o maximecanismo subsume o tenepsista. Aí você tem a subsunção, que é o ato ou efeito desse processo, e o conceito subsunsor, então, é aquele que permite essa inclusão, é aquilo que já existe previamente na sua cognição, que vai lhe permitir assimilar um conteúdo novo. Porém, eu me lembro que quando eu li lá o Homo Sapiens e Urbanizatus, o professor colocava em algum momento, agora eu não me lembro a parte que era, mas colocando que esse processo de que você precisa necessariamente ter um conhecimento prévio para assimilar o novo, não é bem o mais avançado. Você colocava em alguma... Agora eu não me lembro bem o contexto, ou seja, fazendo o quê? Às vezes a Neo-Verpom pode impactar justamente porque não tem um conceito prévio anterior, então a pessoa vai ter que se virar. Aí depende do professor trabalhar com associações de ideias, ganchos didáticos, e para facilitar. Quando os seriados começaram no cinema, então eles faziam um seriado de 12 a 15 capítulos. Isso na década de 30 que eles começaram a coisa mais séria. Agora, o que se passa? Então tinha um dia da semana que passava aquele episódio. E aquilo iam para 15 semanas. Mas o povo, para não esquecer o que era, no início eles mostravam cada personagem que tinha lá na história toda, no seriado inteiro, e mostrava quais foram as últimas ocorrências com cada um deles. Isso é que era a introdução para o povo se situar. Aí é que vinha o episódio da noite. Você está entendendo como é que era? Todos eram assim, por exemplo, Cidade Infernal. Foi uma coisa braba, da época 1935, 36 e tal. Eles já tinham até televisão naquela ocasião. Não existia televisão. Mas o cara já tinha televisão, como ele colocasse o negócio na terra e vinha, daí a pouco ele via a distância, onde ele ia no meio do mato. Você está entendendo? Isso é muito antes da televisão, eles já tinham mostrado como é que era. Mas ali mostrava cada caso daquele. As últimas ocorrências para a pessoa se situar, que o povo não estava acostumado com isso. É coisa nova no cinema, o seriado. Você está entendendo como é que é? E outra coisa, esse seriado era para o terceiro escalão da sociedade, o terceiro nível, sabe? ABC, lá pelo D, por aí, a linha, a classe. Porque todo mundo queria saber o que ia acontecer. Sempre terminava o episódio com aquele suspense, para ver o que ia dar, como é que fica. Então tinha que mostrar até aquele ponto. Então, o último, a introdução, a última cena da introdução, geralmente, é quando terminou o episódio anterior. Aí começa outro. Aí todo mundo se encaixava, porque precisava de ajudar, porque até analfabeto chegava lá e acabava entendendo tudo. Cada processo figurativo e pictográfico. Mas, Oswaldo, agora fiquei curioso em relação a isso que o Otto comentou. Como é que é esse processo de aprendizagem, então, quando a pessoa tem um campo vazio, ela ainda não tem um conhecimento prévio ou conhecimento que possa ser construído a partir dali? Não, é porque ela ficou lacunada. O problema, a lacuna existe por causa da ignorância. A pessoa não estudou aquilo. Então ela está sem pilotis, sem as fundações, os alicerces. Ela não tem como construir. Não dá para você fazer o edifício a partir do quarto andar. Você está entendendo? Tem que ter os alicerces, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, até chegar no quarto. É aí que é o negócio, é isso que a gente explica. Agora, o processo do seriado antigo é que é bom, porque eu vi isso tudo. Isso da época, foi logo depois que começaram a aparecer o som. Você está entendendo? Foi logo em seguida, do cinema mudo. Agora aqui, tecnologia, página 11, primeira linha. Como funciona a técnica do escandimento? Poderia exemplificar? Sim. Escandir. 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 Exato. Resumiu. Estou te dando um resumo. Muito bom. Esse técnica de escandimento é um verbete que eu vou apresentar aí dentro das próximas semanas. Ele já está aí na fila de espera. O escandimento, você procura no dicionário, tem o verbo escandir. Aqui o ideal, inclusive, professor, era a técnica da escansão. Era como ficou, porque é a palavra dicionarizada, né? Escansão. O que é escansão?
Isso vem do processo literário, poético, que é o quê? Você separar sílaba por sílaba para facilitar o entendimento. Mas escandir é mais bonitinho. Né? Escandir E aí o professor Valdo, por exemplo, usa muito, os professores experientes usam muito, né, em sala de aula, você falar uma palavra nas suas sílabas para facilitar a compreensão. Não, e outra coisa, você fala só início e deixa o povo acabar. Tudo é escandir. Você está entendendo? Agora, ó, não tem nada a ver com a Escandinávia, tá? Tem um certo Escandinávia, Agora, sindromologia, página 13, segunda linha. Quais os sinais e sintomas de quem apresenta a síndrome do deslocamento paracronológico? A síndrome do deslocamento paracronológico tem um artigo na Consciência, tá, do professor Marcelo. Qual que seria, por exemplo, ele até coloca, ele traz alguns casos ao propor essa síndrome. Então, a pessoa está até desempenhando uma certa tarefa, ele traz lá algum exemplo, a pessoa, por exemplo, está na coordenação de uma IC, lá no caso que ele traz era em São Paulo. Só que ele se sentia em subnível, a pessoa, então, isso daí são um dos sinais, a pessoa se sente em subnível como se fosse uma espécie de melinma. A pessoa está trabalhando, ela está se desenvolvendo dentro de uma área de voluntariado, tem até processo de GESCOM acontecendo, mas ela sente que poderia estar numa outra situação. Só que aquela outra situação onde ela estaria, vamos dizer, no front da batalha ou assumindo uma coisa maior que ela sente que estaria adequada ao nível dela, aquilo ainda não aconteceu. O contexto que daria oportunidade para aquela situação, para aquela liderança dela, ainda não aconteceu. Então, a pessoa não sabe bem disso, isso não fica claro e aí ela fica extemporânea. Ela tem a percepção de algo a ser feito, que é à frente, não é ainda nesse momento. Mas ela pensa que já é nesse momento devido à má interpretação dela. E aí isso dá, então, origem a... Ela interpreta como melinha, ansiedade, às vezes até, em casos piores, uma mini depressão, aí, às vezes até uma distimia. Então, isso poderia ser alguns sinais prodrômicos aí dessa síndrome. Qualquer coisa, eu refiro aí o teletertuliano para o artigo. Esse artigo da Revista Consciência você pode acessar gratuitamente pela internet. Vai lá na internet, Revista Consciência, e procura pelo nome do artigo, Síndrome do Deslocamento Paracronológico. Você vai achar o artigo e vai poder lê-lo. Professor, como deve ser a postura da pessoa que já conhece a conscienciologia diante de um quadro de doença na família e que a medicina já esgotou todos os recursos? No caso de pessoa religiosa, ela iria orar pelo familiar, levar peça de roupa para benzer e até mesmo ficar no aguardo de possível milagre. Mas de que modo deve agir quem conhece a conscienciologia? A melhor coisa é você fazer o EV, a exteriorização de energia no ambiente e fazer o arco voltaico na pessoa. Isso é o melhor que você pode fazer. Ajuda muito, que é a mudança do holopensene e da holosfera da pessoa direta. No DAC, na página 9, item 4 da experimentologia, poderia explicar o fenômeno grupal do parabanho energético? O parabanho é o seguinte, eu estou aqui com essa turma, então aí vem uma consciência e eu percebo a presença dela. Ela me dá um banho de energia, então o que eu faço? Eu estendo a mão, por exemplo, para a pessoa sentir aquela energia que ela está passando para mim. Aquilo, então, vai passar para outra pessoa. Eu recebi o parabanho e distribuo a energia do parabanho para outras pessoas que estejam presentes. Isso aí a turma aqui, que está me acompanhando há muitos anos, nas tertúlias, já entende bem. Outra coisa, existe verbete disso, sobre parabanho de todo jeito, que é a parabanhologia, que é o estudo do parabanho. Agora, professor, quando você faz essa transmissão, não há uma certa... contaminação não é a palavra, não. Mas, assim, não há uma influência sua, não modifica essa energia? Porque está passando por você. Às vezes, pelo contrário, a gente potencializa a energia. Que, às vezes, eu recebo de uma pessoa que eu já estava recebendo da central extrafísica. Então, quem é que vai mandar nisso aí? Aquele que for o mais forte engole o outro. Conflui tudo, é a foz. Por isso que, às vezes, a pessoa sente demais o processo. Entendi. Varia, entendeu? Gente, eu agora entrego o professor Otto a vocês. Agora, Julieta, eu queria dizer para você que hoje é o 18º verbete dele. Você não está com nenhuma dor de cotovelo disso? Ah, tá, o segundo. Tá certo. Agora, ele está com 31 anos. Você sabe, ele está com 31 anos.
Geralmente a mãe, ao que eu sei, ela é sempre mais velha do que o filho. É mais velha do que o filho. Pela lei de biologia. Eu só queria saber isso. Como é que fica esse negócio? Na sua situação. O problema não, o problema é seu, não é dele. Eu estou falando é o seu. Não, você que conhece tudo, o que você está esperando para fazer mais verbete? A mãe, muitas eu acho que vezes, nós vamos aumentar o filho é brilhante, vai embora, e a mãe não é nada daquilo. Às vezes o filho é brilhante. Mas eu confio em você, tá? Não, tudo bem, eu estou fazendo o que eu posso. Além desses dois, tem mais alguns outros que estão encaminhados, né? Hein? Além desses dois, tem mais alguns encaminhados. Tem mais um que eu estou fazendo, e dentro desse mesmo... A base é uma só, é o meu primeiro livro lançado. Então, cada capítulo daquele livro, eu estou transformando num verbete. Eu estou fazendo o contrário, né? Porque o livro eu quero ver além desse, eu quero ver mais livro, mais verbete, mais alguma coisa. Valdo, meu terceiro livro está quase pronto, e o quarto já está bem escrito. Mas ainda é pouco, pelo seu conhecimento, sua cognição, sua experiência, que você já estudou, e que você tem, como é que é? Agora, e você fica dando calor aí, fazendo pressão em cima da mamãe. E faz, e demais, por favor, não aumente, não faça ele aumentar a pressão que ele faz sobre mim. Está fazendo pressão. 18-2, você está ganhando. Otto, aqui o Arlindo. Tá lindo. Vamos lá, Arlindo. Na última linha da página 10, da primeira página, a entrevista meta-reflexiva. Podia dar uma geral, por favor? Posso sim, Arlindo. A entrevista meta-reflexiva é o seguinte. Aqui, a maioria dessas experiências desse verbete, Arlindo, dizem respeito à minha formação docente, lá na Reaprendência, no que a Reaprendência chama de Curso para a Formação de Professores de Conscienciologia, que é o CFPC, que, se eu não me engano, eu coloco aqui na página 11, lá no meio lá da fatologia. Então, no dado momento desse percurso de formação do professorando, ele tem uma entrevista meta-reflexiva com um parapedagogo. O parapedagogo aí, no caso, é aquele professor que forma outros professores. Aí, nesse momento, existe uma folha com algumas perguntas, a pessoa vai responder, ela então vai refletir sobre as reflexões que ela já fez. Porque ao longo do processo de formação dela, ela já vem refletindo. Porque ela na aula, ela reflete, né? Quando ela dá uma aula treino, uma aula estágio, treino entre aspas, né? Porque é uma aula já em movimento real, ela dá uma aula e depois ela tem os feedbacks, ela reflete sobre aquilo. Então, ao longo do processo de formação, Arlindo, ela já vai refletindo. Aí, nesse momento, ela faz uma reflexão sobre esse processo. Então, por isso que é meta-reflexão, porque o meta é o além, né? Uma reflexão sobre a reflexão. Isso aqui quem inventou foram eles, não fui eu não, tá? Eu só coloquei aqui. Eles estão aqui, qualquer coisa. Aí a entrevista é justamente esse momento, onde você então responde algumas perguntas e aí o parapedagogo vai fazer uma entrevista com você para ver como é que você está nesse processo. É bacana porque permite a você consolidar algumas percepções que você está tendo, permite a você consolidar algum outro patamar mais avançado de manifestação e permite também a você plotar, ou seja, colocar numa planilha as suas renovações necessárias, aquilo que foi apontado para você que você ainda não conseguiu trabalhar. Então é bacana por causa disso. Como é um momento importante da formação, eu quis contemplar aqui na fatologia. Está claro, Arlindo? Está claro. Agora, na página 11, na fatologia, a 7ª linha de baixo para cima, depois segue a autorreflexão docente substituindo a interimposição do certo e errado na avaliação parapedagógica. Isso daqui é o seguinte, como é que funciona? Você dá a sua aula, como é que funciona a dinâmica? Você tem 10 disciplinas, aí nessas 10 disciplinas você vai assimilar o que é o processo da docência conscienciológica e você também tem 8 oportunidades para você dar aulas. Aí quando você dá aula, que é diferente das disciplinas que você está recebendo, quando você dá aula, você vai ter o feedback dos parapedagogos. Esse feedback, o que acontece? Ele é mais ou menos como se fosse uma maiêutica, viu, Arlindo? Para a gente falar a mesma língua, ele é maiêutico, por quê? Correto. Porque ele faz com que
o professorando traga à tona aquilo que ele percebeu, em vez de... Bom, isso é o que eu percebi, eu não sei se todos os parapedagogos, eles todos devem ter essa instrução, depois se o pessoal quiser falar, todos devem ter essa instrução, mas cada um vai funcionar de uma maneira, é claro, não é uma linha de montagem todo mundo trabalhando da mesma maneira, e cada um tem uma competência diferente em fazer isso, mas a ideia é o quê? Que se traga do professorando as próprias conclusões sobre o processo dele, a aula dele, como é que foi, como é que não foi, fazendo ele refletir para que ele possa chegar às suas conclusões, em vez de falar, olha, fulano, na sua aula você fez isso, isso é errado. Na sua aula você fez aquilo, aquilo é certo. Portanto, o seu diagnóstico é esse, beleza, próximo. Não, não é assim. Por isso que houve uma substituição dessa imposição do certo ou errado. Correto? Ou seja, isso daí, pela minha experiência também, se tiver algum outro professorando que queira se pronunciar, isso daqui é um processo democrático, para cada um falar o que tem sentido. Mas essa daqui tem sido a minha experiência. Ficou claro, Arlindo? Está correto. Agora aqui na página 12, binomiologia, primeira linha. Poderia expandir o binômio autoenfrentamento, continuismo? O autoenfrentamento, ele incide logo de cara, logo no início do curso. Tanto é que nós temos alguns colegas que nas primeiras aulas já abandonam a formação docente. Por quê? Porque eles se veem tendo que se encarar dentro de algum processo que diz respeito ao autoposicionamento. Por isso que a minha primeira linha na fatologia diz respeito a isso, a assunção da autorresponsabilidade intermissiva para evitar essa esquiva. Então a pessoa tem que se enfrentar. E aí nesse enfrentamento dela, ela pode avançar um pouquinho, mas estacionar. Mas se ela tiver continuismo nesse autoenfrentamento, ela então vai continuar progredindo. É como se fosse um processo de continuous learning, né? Um aprendizado contínuo aí da pessoa, onde ela vai então caminhar para patamares cada vez maiores, o que a possibilitará fazer uma assistência cada vez maior. Ou seja, é aquela professora que começa dando aula então de aritmética, mas aí depois ela faz mestrado, doutorado, ela já tem condições de dar aula de matemática superior. A mesma coisa com os professorandos, que começam, conforme vão evoluindo no seu processo de docência, eles vão poder, enfim, alcançar voos maiores. Então, diz respeito a esse binômio aqui, o autoenfrentamento e o continuismo nesse autoenfrentamento. No DAC Definologia, qual a postura pensênica mais adequada para facilitar e potencializar a retransmissão de energias conscienciais? Seria possível detalhar o assunto? Aqui eu digo o seguinte: a energorretransmissiologia é a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas e vivência das energias conscienciais recebidas e retransmitidas para outra com sim ou várias pessoas presentes, sensitivas para a psique, incluindo as consciências presentes. Foi isso que nós falamos aí antes, sobre o processo do parabanho, que é um jeito de transmitir. Mas agora, o que a pessoa precisa de olhar é o seguinte: são as bases do processo da energossomática. Primeiro, o estado vibracional. É a pessoa movimentar a energia em circuito fechado dentro da holosfera dela e depois, quando ela quer, ela transmitir para as pessoas presentes ou para o holopensene dela. Isso, então, é exteriorização de energia. Essa exteriorização, com tudo isso, faz a MBE, que é o processo da mobilização básica de energia. Essa mobilização, a pessoa precisa de ter uma coisa muito séria, que é o processo da sinalética energética. Então, essa sinalética permite a ela fazer assim, assimilar a energia de fora. E também permite a desassim, que é desassimilar, tirar dela para exteriorizar ou colocar num objeto, numa pessoa, num ambiente. Outra coisa, ela pode fazer também encapsulamento dela, ela se fecha em copas energeticamente, entra numa bolha de energia, ou ela pode colocar alguém, um objeto, um pet, um animal doméstico também encapsulado. Isso tudo é possível. Você pode pegar o seu carro e encapsular seu carro. Já pensou? Pensa bem nisso. Agora, tudo são sessões de transmissão. É o tipo de o processo de exteriorizar a energia e mexer com a energia. A energia é dúctil, ela é fácil, ela se submete a você.
ela existe por todo lado, no cosmos inteiro, é energia imanente. A hora que você usa e aplica, é energia consciencial. Agora, falar em processo disso aí, eu quero responder aqui, mas de uma maneira geral, que isso já foi respondido também pela equipe do Tertuliário, que tem aquela pessoa que está falando o seguinte: é verdade que os bustos CAEX são feitos de cobre puro? Não, não existe nada disso. Os bustos são feitos, a maioria deles só tem gesso, mas tem uns que tem liga junto com gesso. Outra coisa, todos os bustos que tem aí já foram feitos por 3 escultores diferentes até agora. Agora, já são mais de 100 que nós temos, e ainda tem um plano de fazer muito mais do que isso. Mas não tem nenhum de gesso, ou de cobre puro, a maioria é gesso. Agora, ele é trabalhado, é bem feito. Atualmente, quem trabalha mais é o Bob. O Bob é fora de série, entende? Ele só fala inglês, mas ele esculpe para todo mundo entender em qualquer idioma. Então, o negócio é muito sério. Ele é muito bom e está trabalhando sempre dentro do processo. Os bustos, mesmo esses que estão aí, ainda não estão totalmente já colocados e terminados, não. Ainda falta colocar as placas da microbiografia da maioria deles. Agora, é muito interessante o busto pelo seguinte, uma coisa já que estão perguntando, já é bom esclarecer. Os bustos não são ocos. Está entendendo? Então é muito sério. Então, veja, nós temos aqui no CAEC 2 tipos de população. E, na verdade, são 3. Mas o primeiro é o seguinte, somos nós. Então, são personalidades humanas vivas. E existem aquelas que são artificiais, que são os bustos. E existem os outros que são virtuais, que são as consciências. Então, nós temos 3 tipos de personalidade para a gente estudar aqui com calma. Agora, o que é engraçado nisso tudo, para esses que estão perguntando também, é bom a gente falar o seguinte, que no meio desses bustos tem uns 3 ou 4 que são pessoas que estão por aqui. Então, são pessoas, a gente só coloca gente que já dessomou. Mas é que tem alguns sem vergonha que ressomaram. Então, existe ele ressomado e existe ele bustificado. Vocês estão entendendo bem como é que é? De modo que... eu estou falando só os 4 que são mais conhecidos. Tem homens e mulheres no meio, mas tem mais do que isso. Mas eu não sei. Isso aí é por conta de quem faz pesquisa. A gente deixa para os pesquisadores. Agora, ó, outra coisa que é importante no busto. Às vezes você chega lá, tem um busto que está chorando, porque caiu chuva. Então começa a aparecer umas lágrimas debaixo do olho dele assim. Tem outros que são batizados por passarinhos. Os passarinhos chegam e fazem uma assinatura pensênica na cara do busto. Isso também tem. Então, de vez em quando tem que ir lá e lavar a assinatura pensênica de passarinho. Tudo isso tem. A pessoa tem que olhar. Outra coisa, há bustos que têm uma mão. Há outro busto que tem o ombro maior ou qualquer coisa diferente. Às vezes tem uma roupa também bem específica. Eles têm uma série de observações para ser feita. Agora, o mais importante, já existe busto que você chega perto dele, ele tem mais energia do que os outros. Se você não tiver cuidado, se começar a mexer lá, ele te encapsula. Quer dizer, o cara vivo, a consciência, chegou lá e energizou o busto. Se vocês querem estudar, vai estudar o Akizakov. O Akizakov está com muita energia. Agora, eu vi que era ele que tinha chegado aí, fez o negócio e energizou, porque o Akizakov, ele estudava ectoplasmia com os processos todos de parafenômeno. Então, ele quis mostrar, estou vivo, entende? Agora, tem uma opção de coisa em busto interessante da gente estudar, entende? Agora, ó, eu chamo a atenção para vocês verem essa mulher que tem ali o busto dela, a Rob House, entendeu? Que essa aí é interessante, que é uma mulher e ela hoje é uma jovem, de vez em quando ela está aqui. Qualquer coisa vocês vão lá e tiram satisfação com ela, se ela é aquele povo, se é a mulher do busto mesmo. Vocês estão aí tudo para estudar. Vocês estão começando a ver como o estudo da série X pode ser estudado de uma maneira profunda com os bustos.
A turma ainda não pescou isso, não. Eles ainda não viram tudo. Mas estou falando, a Hobby House, olha bem. Examina isso aí. Otto, aqui, por favor, na página 10, estrangeirismologia, o segundo, o puzzle parapedagógico. Depois eu tenho mais dessa página. Mr. Alves, would you like to... Okay. Up to you. Não, ele seria bacana também. Eu estou querendo, de alguma maneira, fazer eles falarem aqui. O processo do puzzle é o seguinte. Você, no teu processo de formação docente lá, você vai perceber aqueles itens que você gostaria de trabalhar. Às vezes, logo no início, não pode não estar claro, mas depois de 1 ou 2 aulas, o professorando vai perceber. Mas isso não é só para o professorando, isso pode funcionar para qualquer um também, professores até experientes que dão aula com certa regularidade, ele percebe que tem aquele ponto que ele quer trabalhar mais ativamente para ele mudar, para ele reciclar, para ele retificar, para ele melhorar, aperfeiçoar e por aí vai. Então, o puzzle é justamente aquela coisinha assim, por exemplo, olha, nessa próxima aula eu quero entender melhor a minha sinalética docente, como é que eu interajo com a Equipex, a Equipex daquele curso, daquela aula específica, para poder interagir melhor com os alunos, para poder ter mais inspiração e passar. Então, a pessoa na aula ela vai ficar mais atenta a isso e vai ver como é que funciona para ela. E aí aquilo pode ser resolvido numa aula, pode ser resolvido em 2, 3, 4 aulas. Ou ela pode também assim, olha, às vezes eu sou um pouco ríspido com alguns alunos que fazem pergunta quando eu estou desenvolvendo um assunto, a pessoa que tem algum processo de rigidez, por exemplo, né? Aí ela, então, nessa próxima aula eu vou, de propósito, ter uma aula expositiva dialogada para ver como é que eu vou me comportar nesse sentido. Então, assim, a pessoa vai... Ficou claro, não? Então, 2 perguntas em cima disso. Primeiro, é como se eu colocasse uma lupa, eu coloco uma lupa em algo específico que eu quero trabalhar e puxo a minha lucidez. Exato. Faço minha autorregulação em cima de algo que eu quero trabalhar. Seria nesse sentido. Segunda pergunta, por que puzzle? Qual a relação disso? Porque o puzzle, isso que você falou, essa analogia que você fez é boa. Você botou uma lupa num detalhe específico, você tem uma tela, um quadro, ou você tem o Davi lá, do Michelangelo. Aí você quer ver um detalhe. Você vai botar uma lupa num detalhezinho. O puzzle, então, é uma peça do quebra-cabeça. Também é um ponto do todo, é um detalhe também do todo. É nesse sentido. Ficou claro agora. Né? E logo na sequência, na quarta linha, frequently asked questions. Isso aqui é interessante, porque essas perguntas frequentes, isso é bem comum nos sites e tal, né? Os FAQs, o pessoal fala, né? Esses FAQs é o quê? São aquelas questões frequentes que geralmente são feitas a respeito de um assunto, a respeito de uma organização, enfim. Aqui diz respeito àquelas perguntas que geralmente aqueles tópicos, aqueles itens, aqueles conceitos, aquelas verpons que suscitam frequentemente dúvidas nos alunos e que eles acabam perguntando sobre aquilo. Tem um artigo também da consciência, e esses artigos da consciência é bacana que você pode acessar pela internet de graça, você faz download e tal, tudo certinho. E é um artigo chamado Base Quest, que seria Base Quest, esse quest de questões. Ele foi escrito pela Cristina Pacheco e a Isa Fontoura, e lá elas mostram a pesquisa delas, elas levantaram essas perguntas. Isso é bacana para nós sabermos e nos municiarmos cosmoeticamente nos prepararmos. Isso diz respeito a um processo de preparação docente. Agora, claro que ressalva seja feita, né, Fabiana? O professorando, ou o professor também, ele não pode ficar restrito a fórmulas feitas, frases feitas, raciocínios prontos, porque isso até certo ponto é falácia. Então a pessoa tem que tomar cuidado com isso. Formatado. E refletir. O Regson tem até um verbete nesse sentido, a reflexão, ou seja, a pessoa refletir sobre aqueles conteúdos que ela apreende, as vivências dela, e a partir disso trazer o molho pessoal dela, a visão dela, a experiência dela, porque nós estamos aqui numa ciência, e essa ciência está evoluindo, cada um é um laboratório e tem sua experiência específica, e quando ela coloca essa experiência específica, ela contribui, e às vezes você vai até fazer mais rapport com a sua experiência específica com aquele aluno que está sendo assistido. Então, isso é interessante, mas né, não é tudo, é só para a gente fazer um... Agora, você pontuou a Frequently Asked Question também, porque para chamar a atenção das diferentes formas de responder as mesmas perguntas, porque você diz que se repetem, né?
Então, valeria a pena chamar a atenção em tentar abarcar, que nem o professor Valdo fala, aí a circularidade, as múltiplas formas de responder nesse sentido? Pode ser também, boa ideia, ótima ideia. Eu não tinha pensado, mas pode ser também. Você tem um assunto e você... É a técnica da circularidade, Fabiana, é isso. Você aborda por todos os flancos aquele assunto. Por causa do processo do miriaédrico, né? Você aborda por todas as facetas. Perfeito. Ok. E logo abaixo, em proverbiologia, 2 provérbios latinos relacionados ao tema. Bis dicet qui docet. 2 vezes aprende aquele que ensina. Esse dicet, você vê que tem um S e um C, tem a ver com discente. O discente não é um aluno? Aí, ó, a etimologia. Isso daí. E o docet é docência, tem um C só, aquele que faz a docência, aquele que ensina. O bis, por isso que tem, por exemplo, bicampeão. Esse bi aí vem do latim. Então, 2 vezes aprende, bis dicet qui docet, aquele que ensina. Aquele que ensina. E o outro, verba docent, ou seja, as palavras ensinam, as palavras instruem. Verba e palavras, no caso, né? Agora, exempla, aí, trahunt, que é o quê? Eles arrastam. Exemplos arrastam, ok. Então, é aquele negócio, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, tal. A gente sabe que na sala de aula, por isso que lá na argumentologia, Fabiana, eu coloco lá a exemplarismologia, que o maior recurso é o professor. Sim. O ideal daí é a verbação, a autocoerência, aí entra todos aqueles conceitos, né? Para poder dar força para isso. Nesse caso, eu faço o que eu digo e faço. Hã? Nesse caso, seria faça o que eu digo e o que eu faço. Perfeito. Ok. Thanks. Faltou? Só para complementar, queria voltar ali na pergunta da Fabiana do puzzle, que a ideia de a gente falar do puzzle, para o professorando ter um puzzle em função de ele estar na formação, mas para que esse puzzle perdure. A ideia é que o professor entre naquela condição do professor sempre aprendente, que mantém um puzzle ao longo de toda a vida dele, para que as autopesquisas docentes, as autorreciclagens que ele precisa desenvolver para aperfeiçoar a docência, elas existam sempre. Né? Então, essa é uma das ideias. Para entender, mantém em que sentido? Mantém o registro das pesquisas? É claro que o registro é fundamental, porque o processo autopesquisístico sem registro, ele fica deficitário. Okay. Mas a ideia é que não exista um momento, vamos dizer assim, no trabalho do professor, em que ele ache que ele está efetivamente pronto e não precisa mais fazer algum tipo de melhoria na sua aula. Okay, e é comum, é engraçado até em alguns contextos onde a gente tem acompanhamento de um professor que conhece a Conscienciologia há muito tempo, muitas vezes ele chega para a gente e ele fala assim, não, eu não tenho nenhum problema de conteúdo. É muito comum isso. O conteúdo eu já sei. E depois, ao longo da formação docente, não é tão longo assim, já no início, né, da formação docente, ele começa a perceber que ainda há muita incompreensão em vários aspectos do próprio conteúdo da Conscienciologia. Ou seja, lá na largada daqueles atributos que o professor precisa desenvolver, ele já tem um aspecto que ele considerava totalmente superado por ele, e ele vai descobrir, puxa, eu preciso estudar mais, eu preciso compreender melhor a Conscienciologia. Então, esse programa de vocês não é só para o professor que está iniciando, ele serve para todos os tipos de professor também, né? Serve. E até certo ponto para os voluntários, porque a gente vê, às vezes, tem também o caso do professor que vem fazer formação, porque, entre aspas, né, mas é uma exigência para um trabalho que ele quer fazer. Então, ele quer, por exemplo, trabalhar na equipe do ECP2, mas ele não é professor ainda. Então, poxa, eu preciso fazer formação docente. Ou seja, ele vem um pouquinho empurrado, né? Mas positivamente, ok? Vem positivamente. Ele vem, quero fazer, mas venho porque preciso. E depois, quando ele começa a fazer a formação, poxa vida, isso aqui está muito bom. Agora sim eu estou aprendendo a Conscienciologia. Dentro daquele princípio de que quando você tem que ensinar, você precisa aprender efetivamente. Bis dicet qui docet. Perfeito. É isso aí. Bacana. Interessante. É isso. Agora, tinha mais uma observação ali, Otto, sobre a questão do FAQ, né? Você colocou o FAQ no sentido de o professor ter preparado um FAQ para apresentação aos alunos que vão fazer perguntas. É nesse sentido? Em todos os sentidos, William. Pode ser esse, pode ser o que ela falou, mas enfim, pensa também no seguinte, pensa num curso livre seu, um outro aspecto, porque pode ser isso que você falou, que a gente falava lá, um curso livre seu que suscita aquelas perguntas, aquelas polêmicas, aquelas controvérsias, aquelas dúvidas, você precisa esclarecer mais, e aí com isso você vai juntando material, você tem um artigo, tem um livro. Entende? Então, assim, aqui nos verbetes também tem aqueles assuntos que você traz, aquilo que o pessoal sempre pergunta daqueles pontos. Você, puxa, isso aqui dá um outro verbete, vou desenvolver. Entende? Então, isso daqui tem uma aplicação vastíssima
que a gente ainda não captou inteiramente. É porque tem um outro FAQ que talvez você não tenha considerado, aí você me diz agora. Vamos ver. É um FAQ que é o do parapedagogo para o professorando. Por quê? Quando o professorando está iniciando a docência, como a gente tem lá uma série de itens, disciplinas que precisam ser passados durante a formação, e não tem como você passar tudo de início, a gente entrega um material para o professor, você recebeu também, que são as orientações iniciais para a docência conscienciológica. Aquelas orientações são uma espécie de FAQ para que o professor olhe, puxa vida, eu nunca conduzi uma MBE na minha vida. Então a gente coloca lá, olha, na condução da MBE procure ficar com os olhos abertos, atento aos alunos. Que está bem mastigadinho, inclusive. Bem mastigadinho. É um FAQ do parapedagogo para o professorando. Quando eu li, eu pensei nesse, inclusive. É a sua lente, né? É o seu viés cognitivo, perfeito. Mas entra também. Vale adicionar. Entra também. Que, aliás, pode ser até aumentado, né? Acredito, com já a terceira turma que está hoje, né? E outros, nesse então, modelo. Essas orientações ao professorando, ele era um material de 3, 4 páginas. Hoje ele já está 40 páginas aproximadamente. Ele vai aumentando nessa síntese para o professor preparar a sua primeira aula, ter um subsídio adequado. Né? Otto, aqui na fatologia, vamos lá. Na página 11, sobre linha 9, a preparação para que não forçar a barra dos alunos. Como é que essa técnica é? Essa técnica é o seguinte, isso tem a ver, deixa eu só fazer um link aqui, Cláudio. Linha 9. Fazer um link com 2 linhas acima ali, a perspectiva dialógica. Tá? Tem até um artigo da Tamara Cardoso aqui nessa revista, a revista de Parapedagogia. O artigo dela é Ensaio sobre a tarefa do esclarecimento na perspectiva dialógica. A gente tem que tomar cuidado, o professorando, com vários aspectos. Isso é, né, o que eu vejo aqui na situação. Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela pode ser muito nova, viu pouco ainda do mundo, e entra na conscienciologia, vê o alcance da conscienciologia, mas devido, às vezes, até na experiência, até natural, ela, então, se arroga uma certa verdade absoluta da situação e vai com tacape na cabeça dos outros. Tem que tomar cuidado com isso daqui, entende? Então você tem que, como é que pode ser a profilaxia disso, para você não forçar a barra de ninguém? Você manter uma escuta atenta, um diálogo aberto e franco, honesto. Isso é honestidade intelectual sua, no seguinte sentido, tem conceitos que você até entende, mas existe o gap teático, que é até um verbete também. O gap teático é o quê? Você às vezes não tem todas as práticas. Então, como é que fica o seu percentual de autoridade moral para você impor aquilo como uma verdade? Entende? Então, assim, essa preparação para você não forçar a barra dos alunos tem a ver também com você não forçar a barra dos argumentos. Então, também uma coisa que é comum, que acontece lá, é o argumentum, que a gente inventou lá, o argumentum ad valdum, que é aquele negócio, não, o professor Valdo falou que é assim, ok? Não, perfeito. A gente entende. Agora, como é que fica isso dentro de uma perspectiva de sala de aula séria, um processo, entende? Você tem que buscar ter autossuficiência tarística. Claro que você vai se apoiar em tudo e você vai aproveitar o máximo que o professor Valdo tem para colocar, mas como é que você pode fazer com que prevaleça uma argumentocracia, ou seja, para que as coisas sejam realmente, entende? Tenham um equilíbrio, tenham uma... Oi? Fundamentadas, entende assim? Ou seja, senão você pode entrar muito facilmente num processo de dogma, de imposição, de inculcação, de doutrinação. Então, isso tudo é só para a gente levar tudo isso em consideração. Claro que também, Cláudio, isso vai depender muito do perfil de cada um, né? Tem gente que é mais cool, mais tranquilo, aí leva a aula de um jeito. Tem pessoas que são um pouco mais heavy-handed, né? Tem a mão um pouco mais pesada. Então, isso daqui é só para a gente levar em consideração. Eu estou entendendo. Mas aí não seria mais correto não forçar a barra do professor? Forçar a barra, não extrapolar a teática do professor. Seria talvez mais correto, né? Não extrapolar a teática que você não tem. Pode ser também, é uma consequência, ela entra. Como está parecendo meio complacente, assim. Não, ela entra, mas a primeira ideia é não forçar a barra dos alunos, porque isso que a gente está falando vai aparecer como? Qual que é a primeira manifestação? O sinal visível é em cima dos alunos. Então vamos começar por aí. Os alunos ficam, pô, não tem credibilidade, professor. E aí a grande oportunidade da formação por causa do feedback do pessoal lá dos parapedagogos, e não só dos parapedagogos, mas também os outros alunos que estão lá vendo. Entende? Então ali é o sinal visível. Forte, né? Porque fica manifesto. Entendi. E aí a partir disso sim,
a pessoa pode reciclar nela. Voltando lá para a estrangeirismologia, que eu ia falar lá. No item terceiro, lá, a peer observation. Poderia aprofundar isso? Posso. É a observação dos pares. Peer é pares. Então, o que é isso? É justamente o que nós acabamos de falar. Você, Cláudio, vai dar uma aula. Eu vou lá observar a sua aula. Até certo ponto, lá no dia que você tem, do jeito que é feito hoje, lá são 2 aulas de manhã e 2 aulas à tarde, né, no dia de estágio. Então, vai dar aula de manhã eu e você, damos aula de manhã, e à tarde vai a Alba e a Julieta. Ok. Então, naquele dia, todos nós 4 vamos estar lá o dia inteiro vendo a aula dos colegas. Mas, não só nós 4. Pode ser também que a Keiko está lá e queira assistir também aquela aula. Por que não? Que aí ela vai ter mais insights, vai poder, entende, trocar ideia com os parapedagogos, vai poder... Tudo é formação. Então, entra aqui... Por que eu quis colocar? Porque é uma ferramenta muito bacana. Grande parte desse verbete, aqui um resultado prático. Grande parte desse verbete eu escrevi vendo lá os outros dando aula. Eu ia lá vendo e ia escrevendo. Isso aqui eu fui escrevendo assim. Bem teático. Otto. Aqui no Bioto. Vamos lá. Fatologia, na segunda página, aí, página 11, as últimas linhas, a 4ª linha de baixo para cima. A planilha de renovações íntimas necessárias à docência multidimensional. Esclarece para a gente, né? Mais. Essa é muito boa. Veja bem, aquilo que a gente falava lá, né, do Gilson, do processo do puzzle e tal, o que acontece? Você vai ver especificamente aí no seu caso, aqueles itens que você tem que trabalhar a fim de que a sua docência flua, né? A fim de que você possa realmente exercê-la multidimensionalmente. Então, por exemplo, pode ser uma questão de parapsiquismo, porque olha aqui, docência multidimensional, e a pessoa tem uma dificuldade de ser casca grossa, vamos dizer, né? Estou pegando um caso caricato aqui. Aí a pessoa então, puxa, mas como é que funciona isso? Lá a gente tem um ciclo, fala de interação com o campo, o fazer parapedagógico, a interassistência. Puxa, mas você não interage com o campo, como é que realmente vai acontecer uma assistência interdimensional? Puxa, então eu tenho que trabalhar na minha sinalética. Então, uma renovação íntima. Mas aí na sinalética a pessoa vai ter que trabalhar o quê? Que às vezes com alguns medos, alguns bloqueios, às vezes algum processo emocional que ela tem devido a uma associação com parapsiquismo, uma coisa que foi bloqueada na infância. Eu estou só, né, caricaturizando aqui uma situação. Então, isso mostra como você teria que fazer uma planilha de renovação íntima. Essa planilha é o quê? Você se programar. Você vai se programar para você fazer a reciclagem. Tá? Então, você vai se programar para você fazer a reciclagem daquele traço que, no seu caso específico, pode estar criando algum tipo de problema. Às vezes, a pessoa não tem, falta ela aprofundar o conteúdo. Às vezes, a gente percebe que alguns não têm, às vezes, o conteúdo muito claro. O que ela tem que fazer? Ela tem que estudar mais, fazer estudos dirigidos. Não tem muito claro para mim a questão do holossoma. Paradigma consciencial, eu sou uma pessoa muito prática, gosto de mexer com energia, esse negócio de paradigma, isso soa filosofia, não gosto. A pessoa tem que ver um pouco isso aí com calma. Então, ela fazia estudos dirigidos nesse sentido. Então, com isso, as planilhas vão ajudar a ele ter o feedback dele mesmo, né? Obrigado. Otto, aqui a Keiko, atrás de você. Na página 13, 2 síndromes. A síndrome da abstinência parafisiológica, SAP, gostaria que você explanasse. E também a última, a síndrome da ectopia afetiva com relação ao seu tema, você poderia ampliar? Essa síndrome da abstinência parafisiológica é um verbete, foi escrito pela professora Adriana ali, se quiser depois também falar alguma coisa, fica à vontade. Ela é o quê? A pessoa sente falta da condição anterior dela. A abstinência parafisiológica, ou seja, vamos supor, um processo energético, uma condição anterior energética dela, ou até psicossomática, de um nível inferior ao qual ela é capaz de se manifestar hoje, ao nível da reciclagem dela. Então, a reciclagem dela ainda não está 100% consolidada, ela sente falta daquilo, e aí esse sentir falta, ela se sentir falta pode, às vezes, até sinalizar, prenunciar uma recaída da pessoa, entende? Então, isso daí é uma condição que pode ocorrer no caso da docência. Às vezes, a pessoa na docência ela vai ter um certo autoposicionamento, queira ou não, e ela vai se manifestar de uma maneira um pouco diferente a partir do momento em que ela é representante da conscienciologia em sala de aula. Só que às vezes aquilo ali pode
ela preferia antes, às vezes, uma situação antes que ela não tinha muita responsabilidade, ainda tinha algumas autocorrupções que ela alimentava, entende? Um certo padrão energético, e aí a pessoa vai ter que se posicionar. Então, isso daqui eu chamei a atenção para mostrar o processo da renovação íntima que a gente falava lá com ele. E a síndrome da ectopia afetiva, inclusive tem um capítulo, né, no Pacíficos, que explora essa ectopia, que é uma imaturidade do psicossoma, né? Então, ou seja, você investe afeto, que eles até chamam de catexia, né, na psicanálise, você investe afeto num determinado objeto, em alguma coisa. Só que isso é feito de maneira extemporânea, deslocada. Você está transferindo afeto para um alvo errado. É o caso, por exemplo, dos pedófilos. É um caso claro, crasso, grave, sério, né, de ectopia afetiva. E como é que isso funciona na docência conscienciológica para o professorando? O professorando é bacana ele fazer uma espécie de autodiagnóstico aí dentro de um processo de autoconsciencioterapia, ou às vezes até de heteroconsciencioterapia, para ver como é que ele está nesse sentido. Espera-se que isso daí já esteja mais ou menos resolvido, os distúrbios psicossômicos estejam um pouco mais assentados, mas às vezes não. E às vezes a pessoa tem que trabalhar isso. Então, entende? Só um caso um pouco mais grave, um pouco mais extremo, a gente está trabalhando entre um extremo e outro para ver onde é que as pessoas se colocam nesse contínuo. Ficou claro? Eu não conheço um exemplo dentro da conscienciologia de claro, assim, de ectopia afetiva. Por exemplo, a pessoa pode ter tido alguma dificuldade afetiva, alguma situação, e isso causou problema, às vezes, de repente, no grupo, levou até uma situação para o AVA, por exemplo. Aí a pessoa teve que trabalhar aquilo, às vezes teve até que se afastar durante um tempo para poder trabalhar aquilo, um relacionamento malfadado, por exemplo, um relacionamento com uma pessoa que estava totalmente deslocado. Aí resolve aquilo primeiro, sim, resolveu, assentou, voltou, trabalhou, reciclou. Uma carência que ela não superou e aí então não consegue fazer assistência naquele aspecto ali. Inclusive... Uma coisa de ectopia afetiva que eu vejo assim, na docência é quando você tem essa relação com uma consciência. E aí você vai precisar fazer um esclarecimento e na hora que o aluno faz aquela pergunta sobre aquele assunto, você não banca. Porque a sua condição multidimensional, ela está ali atrelada, você está preso e não abriu mão ou não fez a reciclagem. Ok, obrigada. Oi, até uma questão de carência. Como a carência é muito grande, você começa a querer manipular. Então, assim, o resultado, né, ou a consequência, digamos assim, dessa síndrome, no caso aí dessa falha ou dessa carência, acaba afetando o seu desempenho docente em sala de aula. Porque aí você começa a escambar para o outro lado, né, de manipular, de querer seduzir, as consciências estão ali, né. Então, o que seria a excelência em termos de sala de aula? Eu pergunto para o Otto, para os colegas que quiserem completar. Seria o fato de eu pegar todo aquele conhecimento, lançar a mão dele de uma forma mais técnica possível, ou eu adquirir outros conhecimentos onde eu tenho várias lacunas? Ou as duas coisas junto? Na sua aula, eu vejo que... eu quero qualificar e tornar o máximo excelente, técnica, eu tenho que utilizar a assistência que você faz. Às vezes, dependendo do público, Fabiana, de repente você tem que ter uma abordagem mais técnica, super técnica, mas dependendo do outro público, não. Mais light. Então, eu não diria que é ser sempre técnico, eu acho que vai depender. Porque qual que é o foco da docência? É assistência, correto? A TARES, estrito senso, porque aí se a gente for discutir lato senso, é uma outra discussão. A estrito senso é você informar sobre as verpons, correto? Informar, esclarecer dentro do possível, fazer assistência dentro disso, dentro das demandas que são trazidas pelos alunos. Como é que você trabalha com essa demanda? Claro que a sua erudição, que talvez seja isso que você esteja associando com ser técnico, sim, ela vai ajudar você a lidar com as situações as mais diversas. Porém, ela implica também em ser artista quando você tem que ser artista, correto? Em ser cientista quando você tem que ser cientista, em ser histriônico, em ser sério, rigoroso, ou seja, você é como se você estivesse aí realmente desempenhando um personagem, um caráter dentro de uma peça de teatro até certo ponto. Você tem um palco ali tarístico, você tem que desempenhar a contento. Então aí eu vejo que a excelência seria você saber desempenhar esses diferentes papéis. Ok, beleza, ótimo, obrigada. Professor, esta noite sonhei que meu ex-namorado
e sua turma de toxicômano me perseguia. Eu fugia para meu quarto, chamava minha mãe. Ele entrava pela janela, estava obstinado em me fazer mal e me levar com ele. Encostava as mãos em mim e me dava enormes choques elétricos como nunca senti antes. Meus gritos pareciam ecoar pelo cosmos. Chamei o senhor e acordei. Foi a maior ressaca energética e o maior assédio que já recebi. Parecia a pior crise epilética que já tive. O que posso fazer para não ter mais pesadelo? Seria bom você se preparar na hora de dormir e usar bastante o ar, o EV, o estado vibracional. Mexer na situação de tal maneira e ter confiança em você. Você tem que aumentar o nível da sua segurança. Ter mais confiança em você, lembrando, quem manda em você é você mesmo. Não é mais ninguém, não. Você que é mais forte. Então, com isso, você vai anular a influência disso aí. Agora, ó, isso é o assediador, não é bem seu namorado. Isso aí é assediador que está aí com um negócio sério sobre você. Outro aqui. Poderia exemplificar em polinomiologia, segunda linha, o polinômio verdoengo, professorando de vez, professorando maduro e professorando atrasado? Professor Otto. O verdoengo ou verdolengo, tem as duas palavras lá no AIS. É o professor que está verde ainda, né? Ou seja, eu gosto mais do verdolengo. Com L, né? Se eu botasse um L aqui, a linha ficava... Aí eu pus verdoengo. Dava um problema aqui de forma. A forma prejudicando o conteúdo. Bobagem isso. Verdolengo é melhor, o povo entende. Verdolengo é melhor? O povo usa mais. Tá bom. Então, o verdolengo, né, ou aí verdoengo, esse é professor que, por exemplo, ele está lá na formação docente, mas vamos dizer que ou não é o momento dele ainda, ou que ele sente que, né, não é o momento dele, você vê que é muito meninão ainda, pela maneira que ele está levando as coisas, ele não está ainda muito interessado e tal. Ok. Pode ser aquela pessoa nesse sentido. Pode ser também que não seja o momento dela, ou pode ser que já seja o momento e ela que está em subnível. Aí teria que avaliar com calma. O professorando de vez é aquele que você vê que realmente ele está no momento certo, está adequado, ele está ali em cima do lance para fazer a formação e começar a dar aula. Você vê que ele está amadurecendo, é aquela fruta. Você tem a fruta verde, a fruta que vai ficando amarela, esse que já está meio amarelado ali, esse de vez. E o maduro mesmo, é o professorando maduro, que aí ele já pode dar aula, é aquele pessoal que vai, e você já observa que tem vários aspectos já de professor, né, maduro, de professor até veterano, né, aquela pessoa que ele começa lá, os parapedagogos já veem, não, esse daí, né, não vai ter problema na formação e tal, seria um caso de professorando maduro. E o professorando atrasado é aquele que já podia estar fazendo há mais tempo. Né? Esse daí é o meu caso, eu podia estar fazendo há mais tempo lá, então professorando atrasado é justamente isso, a pessoa que entra lá, e às vezes, justamente por estar atrasado, o que acontece? A pessoa pode não aguentar o processo da reciclagem, às vezes alguns atrasados são os que esquivam e caem fora, e aí ela vai empurrando com a barriga cada vez mais, isso daí é um problemão que depois ela vai ter que ver como é que faz. Então acho que isso daqui é uma espécie de caracterologia dos professorandos, por isso quis colocar nesse polinômio aqui. Otto. Vamos lá. Pergunta para o senhor aqui tem uma sobre... dúvida aqui. Fala. Na página 10, pode falar. Megapensinologia, você coloca assim, professorando pré-agente retrocognitor. Por que pré? Porque ele é pré-professor. O professorando... Não é o professor. Não. O professor aqui, no caso, é um agente retrocognitor. O professor é um agente retrocognitor. Ele é o professorando, ele presta. Está até na antonimiologia. Eu pus agente retrocognitor veterano, mas o professor... Claro que há gradações, né, Julia? Há gradações aí. Eu não tinha percebido isso aqui. Mas é disso daí. É porque professorando, inclusive, é uma palavra que já existe, não é invenção da conscienciologia. Tá.
É um jejum que está se preparando para chegar lá. Queria fazer uma pergunta só em cima disso aí. Só em cima disso aí. Quando o senhor propôs a questão do agente retrocognitor, o que levou a essa proposição? O que o senhor tinha em mente na época? O agente retrocognitor. Como dizer assim, professor, agente retrocognitor. É a pessoa que começa a trabalhar com parapsiquismo e com as energias, o holopensene dela muda, então o que se passa? Ela começa a mexer nas energias da holosfera das outras pessoas, toda a parapsicosfera da pessoa. Com isso, ela começa a participar do que a pessoa tem. Não só ver o presente dela, mas começa a ver o passado. Então, ele é o agente retrocognitor. Por quê? A hora que ele começa a sentir isso, ele é capaz de implementar, enriquecer aquelas condições da pessoa, dela mesma lembrar de si própria. Entendeu? Então, é o retrocognitor por causa disso. Ele desencadeia o processo. Agora, outra coisa. Numa condição dessa, às vezes, conforme a pessoa, a consciência tem até mais facilidade, mais, vamos dizer, potencialidade, possibilidade de fazer a retrocognição do que o amparador da pessoa. Devido o quê? Ectoplasmia, a energia de bicho, animal da consciência. Isso é impressionante. Então, o agente retrocognitor é muito sério. Agora, desses agentes retrocognitores, os que têm mais poder, quase sempre que aparece assim, que fica escandalosamente visto, são jovens. Por isso que a gente fala sobre a Simvex. Entende? Que eles têm predisposição para isso. E outra coisa, estão jovens, cheios de energia, com a corda toda, pensa que domina o cosmos. Então, a hora que ele vê um negócio desse, o negócio é um descalabro. Aquilo amplia tudo, você está entendendo? Há uma devassa em matéria de landscape, quer dizer, da paisagem do processo do passado, entende? Isso aí é impressionante. Eu já vi jovens de 15, 16 anos falar os negócios tudo aí, e eu conhecia todo o passado da outra pessoa, confirmei aquilo tudo. Como é que ela percebeu? Entendeu? Outra coisa, às vezes a pessoa vê isso na hora que é apresentada para ela. Mas é lógico, né? Que sempre ela tem um processo do passado, tem envolvimento, tem um rapport. Isso é óbvio. É o parapsiquismo, antes de mais nada, né? Para a maioria dessas coisas todas. Mexeu com o passado é parapsiquismo, porque tem que ter a memória remota, mas ó. E também o processo do curso intermissivo, né? As ideias inatas do pois curso não, aí não é só o curso intermissivo, é o processo da paraprocedência, devido ao convívio das consciências lá no pós-curso intermissivo, no período intermissivo, no pós-curso. O que aconteceu, as pessoas, o que é que viram, a troca de informações, permutas de experiências, isso tudo influi muito. Né? Muita gente está aqui por causa disso, um chamou o outro, devido ao passado. Esse passado é um passado recente, não é de muito tempo. É questão do último século para cá. Né? A maioria aqui tem muita influência da Belle Époque para cá, é mais ou menos uns 100 anos. Tem muita influência disso. Agora, o que é impressionante nisso tudo, viu, Harrison, é a pessoa estudar pela a vertente da especialidade ou daquilo que ela tem tendências óbvias. Então, ela já, sob certo aspecto, já se assenhoreou daquelas condições mais avançadas. Isso aí permite ela expandir por aquela vertente, aquele viés. Ela expande a opção de conhecimento, de cognição, de fenômeno, de percepção de todo tipo. Isso ajuda, inclusive, as faculdades mentais. Quer dizer, os processos dos atributos do mental soma. Então, o problema é ver o que é que você é bom de mental soma. Qual é a faculdade que você é boa? A sua, boa, a boa. Isso aí tem que ver. Tem gente, por exemplo, que tem memória, mas tem outros que não é. Tem gente que tem uma capacidade de associação de ideias que é um absurdo. Esses, geralmente, são bons como retrocognitor. Entendeu? Porque não é a mesma coisa, você sabe. Memória é uma coisa.
Agora, associar fatos para fatos e outra coisa, isso é outra coisa. Agora, é lógico, a memória está em todas. Ela joga nas ondas, você está entendendo? Joga por todo lado. Mas agora, a associação de ideias, ela amplia demais a cosmovisão. Então, a pessoa o problema é sair da monovisão para ir para a cosmovisão. A pessoa que é boa com associação de ideias, o senhor falou, eu perdi a frase que o senhor falou. A pessoa que é boa com associação de ideias, ela deve expandir em que sentido? E vai longe. Em agente retrocognitor. Okay. E agora o processo é a memória remota, sim, que entra aí. A hora que ela começa a movimentar muito a memória pessoal, ela acaba batendo nos colegas dela, nos pares dela, os compassageiros de evolução dela de vidas anteriores. É aí que entra a retrocognição. Ela começa a pescar o que é. Agora, se ela tem um desenvolvimento parapsíquico maior, a pessoa não lembra da vida passada. No entanto, você vai lembrar dela. A pessoa lembra dela. É o que acontece comigo. Um bom número dessas pessoas todas, eu sei quem é que ela foi, como é que foi, de que modo que foi, e ela não está sabendo nada. Então você está por cima da carne seca aí de uma maneira terrível. E outra coisa, às vezes você não pode falar nada. Tem casos que se falasse, esclareceria tudo, mas a pessoa não está preparada para aquilo, porque o negócio vai rebaixá-la, não dá certo. Então você tem que aguentar. Então o problema do desconfiômetro, o mancômetro, o semancol, você tem que usar em parapsiquismo o tempo todo, é o que eu faço. Da cabeça aos pés. Tem que usar sempre. Em Principiologia, página 11, segunda linha, poderia abordar o princípio cosmoético do esmero didático em qualquer circunstância? Esse esmero didático é o detalhismo, então aqui é o zelo, vamos dizer assim, é aquele professor consciencioso. E o que acontece? Em qualquer circunstância, na medida em que você tentar, isso aqui quando tem você e uma outra pessoa, em qualquer circunstância aqui, por exemplo, o professor Valdo estava falando de omitir uma informação, porque aquilo é o melhor naquela circunstância. Então aí tem um processo até certo ponto didático, ou seja, se você fala, aquilo não vai ajudar. Então esse esmero didático, cosmoético aqui, tem a ver com a assistência também. Então, a partir do momento em que você busca esclarecer, porque aqui a didática diz respeito também, mais do que nada, qualquer professor, o que ele busca é esclarecer conceitos, seja lá qual for o conceito que ele esteja explicando. Mas ele busca o quê? Esclarecer conceitos, torná-los conhecidos. Então, nesse sentido, você vai procurar esclarecer em qualquer circunstância o que está acontecendo. Mesmo que para isso seja necessário você dosar. Uma coisa que entra aqui é a dosificação da informação. Isso também tem que entrar. Não sejamos ingênuos de sair falando tudo a toda hora, a qualquer momento. Às vezes você tem que morder a língua também. Então, é esse esmero, isso diz respeito ao esmero, você saber o que fazer em cada situação, em qualquer circunstância. É isso que eu quis chamar a atenção aqui. No DAC, página 8, Experimentologia, item 1, arco voltaico crânio chacral. De que maneira podemos desenvolver e avaliar nossas energorretransmissões em relação ao arco voltaico crânio chacral? Olha, a primeira coisa que eu digo aqui é o seguinte: arco voltaico crânio chacral, do amparador extrafísico para a consciência assistente, o epicom lúcido, e este retransmite a consim para a consim assistida. Então, a única coisa que você tem que fazer aí é o seguinte: é praticar o arco voltaico, praticar. É através do processo da prática que você vai ver os problemas da transmissão da energia movimentando em você, a síntese assim que você vai fazer, o que o amparador está fazendo com você, e outra coisa também, qual é a psicometria, corpo a corpo, que você está fazendo com a pessoa do arco voltaico. Então, você está colocando o arco voltaico aqui em cima, você começa a sentir um problema no abdômen da pessoa, e aquilo é assimilado por você, você vê direitinho o que acontece. Isso aí é preciso de ter muita experiência. Tem que repetir. Então, repetindo, insista no trabalho, treine mais, você vai caminhar mais depressa. Página 12, polinomiologia, uma correção, trinômio, vivência, reflexão, estudo, partilha. Seria polinômio?
Eu não entendi, por favor, você pode repetir. Em polinomiologia, quarta linha, o trinômio, vivência, reflexão, estudo, partilha. Seria polinômio e trinômio, né? Ah, claro. Tá. Sem dúvida, sem dúvida. Ok. Eu queria que você esclarecesse para mim, falasse um pouquinho a questão lá em Interaciologia, na página 12. Interaciologia? Isso, a interação educação consciencial, educação conscienciológica. Ah, tá, Jaqueline, isso aqui é interessante, olha só. A educação consciencial, você vivencia o paradigma consciencial, supondo que vivenciamos. Ok. Nesse momento, você está num educandário, numa escola, atuando como coordenador, professor, mestre-escola, diretor, supervisor, seja lá. Então, nesse momento, você sabe que aquelas consciências ali, intrafísicas, são efetivamente consciências. O que você faz ali é uma educação consciencial. Você está educando consciências, apesar de que o conteúdo que está sendo administrado não seja efetivamente conscienciológico, ok? Mas a sua visão, acima de tudo, é do paradigma consciencial, que esse é o nosso desafio, ou seja, a vivência do paradigma consciencial 24 horas, 7 dias por semana, né? Então, essa daqui é educação consciencial nesse sentido. Tem até artigos aí, eu peguei essa ideia de algum artigo do processo da parapedagogia. E a educação conscienciológica é a educação propriamente dita aqui, administrada pelas instituições conscienciocêntricas, né? Pelos professores de conscienciologia, entende? Falando de conteúdos realmente conscienciológicos. Ficou claro? Não. Ou seja, você está educando em qualquer contexto. A diferença é que, como você tem a visão do paradigma consciencial, você está educando consciências em geral. E a educação conscienciológica é quando você está repassando conteúdo, de fato, conscienciológico. Correto, ficou sim. E uma outra técnica, lá na página 11, que eu queria que você me esclarecesse também, tecnologia, a técnica do escandimento. Ah, tá. Olha só, Jaqueline, aqui pode ser também a técnica da escansão. Se você procurar o verbo escandir ou o substantivo escansão, aí você vai encontrar no dicionário. Esse daqui é um verbete que eu vou apresentar daqui a algumas semanas, a técnica da escansão. É o quê? É você falar assim. Entendeu? Ou seja, você vai falar pausado com a pessoa, para ela entender, você fala sílaba após sílaba, para a pessoa entender bem aquele conceito. Às vezes isso é feito de modo a enfatizar um conteúdo que, vamos supor que o conteúdo seja meio... O professor Valdo até escreveu um verbete cadenciologia, se não me engano, no DAC, que falava sobre isso. Então o que acontece? Às vezes o conteúdo ele é brabo, ele vai impactar, é um conteúdo prenhe de significado, um conteúdo bem difícil, mas você tem que passá-lo de modo que ele seja palatável. E aí você tem várias técnicas para isso, dentre elas a sua pronúncia ajuda, porque se você vai também, imagina o contrário, para isso ficar claro, você vai falar uma palavra sesquipedal e você fala rápido, atropelando as sílabas, não vai ficar claro, né? Então, essa técnica da escansão, eu quis chamar a atenção para isso só para deixar claro como que um processo de verbalização, de comunicação oral, mais detalhista, pode ajudar na docência conscienciológica. Ficou claro, Jaqueline? Ficou sim, obrigada. De nada. Otto, na página 11, nona linha, da fatologia, né? Como você entende essa preparação para não forçar a barra dos alunos? Essa preparação aqui, Linda, é importante. O que seria forçar a barra dos alunos? Seria o quê? Pode ser de várias maneiras, tá, Lindo? Vamos pegar aqui, você que é um cara que gosta de estudar aí bastante, imagina que o que acontece? A pessoa toma a conscienciologia como verdade absoluta, tá? Como a última moda e definitiva do cosmos e quer impor goela abaixo dos alunos. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa pode fazer isso, bom, porque ela faz isso, a etiologia pode ser diversa. Às vezes a pessoa se sentiria muito desconfortável se ela não tivesse mais a conscienciologia na vida dela, ela não saberia o que fazer, então ela
quer, vamos dizer assim, repassar isso para todo mundo, que é um movimento de evangelização, né? Bem normal. Você é uma coisa que você gosta bastante, você quer que os outros gostem também. Mas não, isso seria uma reação até humana, até normal. Agora o que acontece? Você se prepara para não forçar a barra justamente nesse sentido, ou seja, você informa, não busca persuadir. Agora, nesse esquema de informação, Arlindo, eu chamo a sua atenção lá para a página 14, naquele tópico que eu ponho em taristicologia, que lá eu falo o seguinte, na segunda linha: onde não há magister dixit, que seria você forçar a barra do aluno, há troca de ideias. E onde a troca de ideias, a argumentocracia prevalece. Então, o que acontece? Quando nós argumentamos, nós conseguimos esclarecer, e o esclarecimento é o objetivo docente. Então, aqui o que acontece? Você vai buscar informar, tendo uma honestidade intelectual, mostrando para o aluno que tem, sim, alguns pontos cegos ainda na conscienciologia, a gente ainda não entende tudo, tem vários campos de pesquisa que são ainda mateologia. Então, não adianta querer forçar uma situação para o aluno como se isso tudo já tivesse resolvido, como se você soubesse tudo. Não, não há necessidade disso. Porém, você se coloca honestamente como aquela velha figura, né, do professor Valdo, ou seja, o mercador da sua própria ignorância. Você, então, se coloca como um debatedor, um argumentador. Ou seja, você vai compartilhar a sua cognição dentro de um debate franco, aberto, buscando o esclarecimento e o melhor para todos aí dentro do processo da cosmoética. Então, é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Talvez essa seja uma das coisas mais sérias aqui desse verbete. Ficou claro, hein? Ficou claro. Agora, eu estava curioso, eu não consegui ver aqui no dicionário, essas duas expressões latinas aí, você podia dar uma... Lá na proverbiologia? O bis dicet qui docet é o quê? Duas vezes aprende quem ensina. Então, aquele que vai ensinar um assunto, ele aprende duas vezes. Por quê? Ele aprendeu uma vez quando estudou. E quando ele está falando, dando aula, ele está aprendendo uma segunda vez. Entende? Então, esse é o bis dicet qui docet. Por isso que é uma das grandes vantagens da docência, também é essa daqui. Você consolida para você, e o que é bacana dentro do contexto da interação com o campo parapedagógico é que, muitas vezes, quando você está dando aula de um conteúdo X, aquele conteúdo, durante a aula, pode ficar X ao quadrado. Por quê? Porque você teve uma expansão de consciência falando sobre aquele assunto. Então, esse daqui é um dos aspectos bem bacanas da aula de conscienciologia. E o outro, Arlindo, é o verba docent exempla trahunt. O que é isso? A verba, ou seja, as palavras instruem, ensinam, mas os exemplos arrastam. Esse trahunt aqui é de arrastar, ou seja, o exemplo fala mais alto. Tá, okay. Agora que é o verbetógrafo, poderia comentar sobre a influência do professor na formação do campo energético durante a prática energética? Por favor, comentar também sobre o conceito que na prática energética o professor sai de cena para deixar o amparador do aluno atuar. O que acontece? Na formação do campo, você chega num processo de aula, dentro das experiências que eu tenho tido até agora, muitas vezes o pessoal já está trabalhando muito antes, já está formando o campo, o negócio já está trabalhado. Só que, como eu digo lá, você não pode querer passar responsabilidade, isso não é assistencial e você não estaria trabalhando ombro a ombro. O negócio com os amparadores é você trabalhar no máximo das suas possibilidades, ombro a ombro, dentro das situações específicas. Então, o que acontece? O campo parapedagógico, ele se forma também a partir das energias do professor. Até porque aquela assistência específica é com as energias do professor, é para o público-alvo dele, é com o pessoal que tem relação com ele, é com a assistência que ele vai fazer. Então, a energia dele é o ponto de partida para a formação daquele campo. Então, nesse sentido, sem dúvida que a presença o engajamento do professor é fundamental, uma condição sine qua non. E claro que existe um conceito que o Regresson traz, talvez precise até amadurecer um pouco, mas que é o conceito da polifonia consciencial parapedagógica. Polifonia, na verdade, é do Bakhtin, né, esse conceito que aí você estava usando lá. Então, a poli é muitos, fonia é a voz, mas aí no caso é interação. Então, no campo aí parapedagógico da sala de aula, é difícil às vezes você ter, bastante difícil você ter clareza
das consciências que estão atuando ali, do número de consciências, da quantidade de consciências e da qualidade delas. E é claro que, dependendo da situação, você tem um determinado contexto onde o amparador do aluno, então, ele vai ter naquela específica situação uma preponderância naquela tarefa sendo feita. É como você tem duas equipes, por exemplo, essas duas equipes assistenciais se encontram para um determinado trabalho, aquela equipe que tem mais, vamos dizer, traquejo, mais experiência mais avançada, ela naturalmente vai assumir o trabalho, a outra equipe vai naturalmente dar o trabalho, vai, né, repassar o trabalho para essa equipe mais avançada. Então, dependendo do contexto da assistência em foco, pode ser sim, como a pessoa pergunta, que o amparador do aluno, então, tome a dianteira e assuma num determinado ponto específico. Agora, sempre levando em consideração que o EPICOM da aula é o professor. Por isso que eu coloco aqui também que a busca da vivência do epicentrismo consciencial, ou seja, é um treinamento de epicentrismo no processo da docência tarística. O professor é um líder. Por isso também que eu coloco liderologia lá em interdisciplinologia. Então, essas coisas nós temos que levar sempre muito em consideração, o papel do professor em sala de aula. Professor, a segunda dessoma pode ser estupro evolutivo? Qual seria a solução para a consciência assediadora que não consegue passar pela segunda dessoma? Seria a paracirurgia? Não, o problema aí a gente tem que pensar o seguinte. Tudo que ocorre na segunda dessoma é aquela consciência que dessomou, ela adquirir uma autoconsciencialidade. Agora, se ela já dessomou com envolvimento em monoideísmos e ideias fixas, quase sempre patológicas, ela vai ter problema com isso. Se ela já era assim, às vezes tinha assediadores em torno da história. A hora que ela dessoma, esses assediadores vêm cobrar. São credores dela. Isso ainda piora mais ainda o processo do monoideísmo, aquele envolvimento, aquela imersão nos problemas daquelas preocupações excessivas e envolventes da personalidade. Então, de que modo que é que pode melhorar isso? É através da energia. O ideal é aquele amparador que chega, encapsula aquela consciência e começa a tirar as energias gravitantes em torno dela, até que ela possa chegar a um nível de aware, de despertamento, ela acordar, ela se despertar daquela condição. Agora, isso varia ao infinito em matéria de bloqueio, de acobertamento do processo da lucidez, aquele sombreamento, aquelas trevas em que a pessoa se envolve. Porque ninguém, numa dessoma, ela muda, ela continua a ser a mesma pessoa, só que tem sem o corpo humano. Então isso influi no processo do holossoma. Se ela já estava muito enrolada com os pensamentos aqui, ela continua com aquele rolo. Agora depende dela sair ou não. Em primeiro lugar, o processo é pessoal. Agora os amparadores, eles fazem o que podem, mas nem sempre você consegue. A pessoa às vezes está muito envolvida, é difícil. Então o problema, antes de mais nada, para pensar na segunda dessoma, é pensar na intraconscienciologia. Existe até verbete, que eu já falei nisso, seriamente sobre esse processo. É bom a pessoa ver, os 700 experimentos também, eu falo sobre o assunto. Isso aí é importante para a pessoa ter uma noção da complexidade da intraconsciencialidade. Professor Valdo, a gente pode dizer então que entender a segunda dessoma apenas como descarte dos resquícios do energossoma é uma análise simplista, tem que ir muito além disso, para entender a segunda dessoma. O problema é o seguinte, a pessoa, por exemplo, ela pode descartar o processo do corpo humano com a opção de coisa, mas ela não descarta todo o micro-universo consciencial dela, que às vezes está cheio de bloqueios ideológicos. Aquele negócio do processo da pessoa que é fechadinha, e está no status quo, que ela não quer mudar, ela é neofóbica, tem a priorismose, não sai daquilo, e às vezes são ideias totalmente negativas. Você está entendendo?
Então, para sair disso, como é que faz? Mas é só a pessoa. Professor Valdo. Não pode forçar a barra. Agora, você faz um encapsulamento, melhora na opção de coisa, mas nem sempre. Você sabe, até a própria cirurgia, às vezes, só uma sessão não resolve. Às vezes tem que fazer 3, né? Cirúrgica. Esse descarte, então, para que ele seja efetivo, é só através da recim mesmo. Se a pessoa não tem a recim... A pessoa tem que melhorar. Agora, a gente ajuda ela. Mas você não pode fazer recim no lugar dela. Por ela. Ela tem que ter a iniciativa de resolver a reciclagem. Ela quer renovar. Então, ela tem que chegar na neofilia. Tem que trocar neofobia pela neofilia. Senão não melhora nada. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu queria ter feito antes sobre as lacunas do conhecimento. Então, uma pessoa tem várias lacunas de conhecimento. Sim. Estamos falando aqui de docência. Para ela poder passar isso de uma forma ideal e técnica, ela tem que estudar. Quais são as áreas que são indispensáveis? A pessoa tem que ver quais as lacunas que ela tem. Aquilo que ela sente na própria vida, que faltou a ela aquele problema. Ela tem uma ignorância sobre aquilo. Ela tem que ver o que é importante na vida. Existiria, por exemplo... Agora, enfrentar aquilo. Sim. A gente tem que estudar a vida inteira. Não interessa a idade, o que a pessoa esteja fazendo. Sim, mas existem algumas áreas que são mínimas, necessárias para aquela pessoa? A área maior, se a gente for falar, aquela que é a mais consistente, a mais séria de todas, sem dúvida alguma, é o parapsiquismo. Okay. Se a pessoa ampliar o parapsiquismo, ajuda demais. Começa por aí. Professor Valdo, sim, aqui do DAC, em Paratecnologia, aqui, no adendum, você podia ampliar um pouco essa questão da energia, assimilações, transmissão em várias dimensões? Aonde está aqui? Paratecnologia, na página 9. O último parágrafo. Quanto mais conhecimento você adquirir quanto ao parapsiquismo, mais cautelosa deve ser a sua vida em qualquer dimensão. Daí porque é importante nos assenhorearmos das minúcias paratécnicas da assimilação, desassimilação e retransmissão das energias. Agora, aqui é aquele negócio. Se eu energizo, logo eu penso. Sim. Então é preciso levar isso em consideração. Quer dizer, o processo é de energia. Pensar bem como é que a pessoa faz. Agora, o parapsiquismo não evolui sem energia. Sim. Então, a primeira coisa é ver estado vibracional. Se a pessoa tem uma sinalética, aquilo que eu falei aí para um dos nossos amigos que perguntou hoje, assim, diz assim, o encapsulamento energético, o processo do banho de energia que a pessoa sente, a exteriorização, a movimentação da energia, a mobilização energética básica daquele processo, mobilização. Entende? Uhum. Isso é que é o caminho. Começa por aí. Aqui que agora, por exemplo, a TENEPS, ela é fora de série. Ela coroa esse trabalho. Ela abre possibilidade da pessoa desenvolver mais depressa. Porque todo dia ela vai trabalhar naquilo. Chega no ponto que ela vai criar um hábito. Uhum. Tem pessoa, por exemplo, que quando começa a melhorar, passa o gargalo, ela fica ansiosa para chegar a hora da... Isso também já é um erro. Ele saiu do buraco, foi para outro. Você está entendendo? Primeiro que estava ansioso, depois agora está ansioso, positivo, mas está errado. Está errado. É. Então a ansiedade, ela nunca é positiva. Sim. Seja com aparência positiva ou negativa, ela é sempre negativa. Entende? Entendi. No caso, a gente com uma consciência projetada, né, no extrafísico, o trabalho energético que a gente faz quando a gente está no extrafísico... A primeira coisa, por exemplo, a pessoa saiu do corpo, ela está no lugar. Aí o que ela faz? Ela exterioriza a energia para ver onde ela está e ver se tem alguma consciência ao redor. Sim. Para ela se localizar, se identificar, ver o que se passa. Isso aqui é o hábito que a pessoa tem que ter. Agora, com isso, ela vai ampliar a autoconsciencialidade. Que a maioria pensa que projetou e às vezes não é nada, é apenas um processo de imaginação dentro do micro-universo dela, não saiu dali. Essa questão que o senhor colocou aqui da cautela, por exemplo, quando a gente está no extrafísico, você está no meio de muitas consciências.
a gente sente o problema da cautela ali naquele momento de você esterilizar a energia, porque parece que a parafenologia está atuando o tempo todo, né? Tá. Todo mundo tem uma condição ali. Mas agora, por exemplo, se uma pessoa ela é tenepsista, Sim. ela já tem um holopensene mais adequado para funcionar com isso. Não vai ser toda a consciência que vai aparecer ali para mexer com ela. Sim. Então ela já vai ter mais defesa, já tem um ambiente adequado, o campo é dela, quem manda é ela tem mais força ali. Se ela sai do corpo, aquilo ela fica potencializado. Da tenepse, uma mão na roda. É inavaliável, não tem preço. Entendeu? Entendi. Pensa na tenepse. Sim, Se a pessoa quer desenvolver mais o parapsiquismo, o melhor é chegar na tenepse. Vai estudar o manual da tenepse. Ajuda muito. Professor, ainda nesse item aí da paratecnologia, o senhor fala que quanto mais conhecimento se adquirir, quanto ao parapsiquismo, mais cautelosa deve ser em relação a qualquer dimensão. O senhor falou que primeiro a técnica é esterilizar a energia para ver quem está ao redor. Né? Tá o assediador ou está o amparador. Se não for o amparador, o que você deve fazer? É exteriorizar a energia em cima dele, porque se você tem boa intenção, você está agindo com cosmoética, a sua energia é maior do que a dele. Um assediador, se chegar contra você e ele está com má intenção, se você tem boa intenção, acabou. Agora, você tem que ter confiança. A pessoa não pode medrar, não pode ser covarde, não pode ser frágil. Ela tem que, entendeu? O senhor falou direitar. No início da tertúlia, o senhor falou que faltou colocar a frase, tudo começa com EV. Não, porque é isso aí. Ficaria na experimentologia. Está no enunciato, faltou aí uma frase que eu vi aqui. Enunciato, tá. Tudo começa pelo estado vibracional. No fim aí. Aí eu estou falando, no caminho evolutivo da consciência do cosmos, todo mal traz em si o antídoto e o remédio, ou seja, a terapêutica, através das autovivências das essências. Então aí tem uma frase, tudo começa pelo estado vibracional, EV. Legal. Faltou isso aí. Aqui na Parapercepciologia, na página 9, nada chega mais próximo da concepção da pedra filosofal do que o emprego da panaceia cósmica do parapsiquismo vivido. Quer dizer, essa pedra filosofal seria a vida eterna? Como é que seria? Porque a gente não tem conceito de vida eterna aqui. A concepção da pedra filosofal e emprego da panaceia cósmica, você sabe, é muita gente que trabalhou com isso durante séculos. Agora, a coisa mais séria disso aí é o parapsiquismo. Eles não viram o alcance do parapsiquismo. Agora veja, o parapsiquismo já vinha da antiguidade. Já tinha gente que não mexia nem na panaceia cósmica e nem na pedra filosofal. E já trabalhava com parapsiquismo há muito tempo, que eram os iniciados, esse povo todo. E muitos de nós aqui, muito antes disso. Então, esse processo da química, alquimia. Do povão, que é a alquimia, e o problema da panaceia, você está entendendo? Que é essa a ultraterapia básica, isso tudo é secundário. O processo é o parapsiquismo e o domínio da energia consciencial. Seria, quer dizer, energia imanente transformada em consciencial. Desde a época dos druidas, né, dos celtas. Né? Isso é que a gente tem que colocar na cabeça. Agora veja, esse verbete são 2 páginas, mas ele é importantíssimo. Se vocês não viram isso, é bom vocês lerem. Esse processo da transmissão, e no caso aqui eu estou falando de energo-retransmissão, isso é a base da evolução. Ninguém evolui sem outras consciências. Quanto mais você retransmitir a energia que você consegue, acabou. Vamos supor que você já conseguiu ficar acima da média em domínio de energia. Pensa bem o que você não pode fazer em favor dos outros. A base da conscienciologia, a base da interassistenciologia, a base da evoluciologia, está tudo aqui. Agora, eu nunca vi nada escrito com energo-retransmissiologia, isso é coisa nova. É para clarear o processo. A enciclopédia não tem estudo por aqui. No entanto, são só 2 páginas. Mas, tem 3 enumerações de propósito. Tá Valdo. Sim. Aqui no B. Oi. Eu tenho uma dúvida com a seguinte relação aqui. Uma das 3 especialidades da Sinvexis é a extraterrestrologia, certo? Eu queria entender melhor qual a relação que tem a extraterrestrologia com a invexologia.
para mim, desde de menor, já vem inato na minha cabeça que existe uma relação, só que eu nunca soube distinguir qual que é. Escuta, invexologia existe para agilizar e apressar a evolução da consciência. Então, faz uma inversão do processo. Em vez da pessoa ter uma vida inteira física e chegar na aposentadoria, ela começar a ajudar os outros, ela começa antes de entrar naquilo que ela vai fazer na aposentadoria, que é a profissão. Então, ela começa, às vezes, até antes da profissão, no período de preparatório, de preparação dela, ela começa já a trabalhar e fazer assistência. Então, pensa bem, um rapaz igual você, como tem alguns que eu já conheci, que às vezes com 18 anos, eles começam a praticar TENEPS. Como é que fica essa pessoa? Então, coloca aí 20 anos. Se ele começou aos 18, 20 anos, com 38 anos, ele às vezes pode arranjar um FIEX. Sai de baixo. Os caras estão usando, estão vivendo aí até 100 anos. Já começou a pensar? Isso é que você tem que pensar. É a evolução, a energia, o parapsiquismo, tudo antecipado. Tudo não é prematuro, não. Precoce. Prematuro é uma coisa. Você está entendendo? Prematuro pode ser até uma pessoa considerar que o negócio está fora de época, devia esperar amadurecer. Não. É porque a pessoa se antecipou, então ela é precoce. Ela está positiva, isso não tem nada negativo. Agora, ó, eu já vi muita gente com 16 anos já praticando a TENEPS. Como é que fica? Hoje já tem milhares de tenepsistas. Agora, é lógico que isso é muito difícil para a pessoa. Por quê? Ele ainda está estudando, ainda tem que fazer a dupla evolutiva dele, arranjar a profissão dele, o processo de sair de casa, às vezes ele ainda está em casa, tem que sair. Só aí tem 4 coisas que ele tem que enfrentar. Não é nada fácil, mas geralmente esses já vêm com a corda toda, sai de baixo, porque ele passa o rolo compressor nisso tudo. Eu já vi gente fazer isso. Então esses, eles vão chegar lá com 20 anos, depois disso, lá pelos 36, 38, 40 anos, eles vão ter um FIEX funcionante. Só loucura o que é que pode acontecer com ele pro resto da vida. Você entendeu aí? Agora, como é que a INVEX é importante? Não, mas eu perguntei a relação da INVEX com a extraterrestrologia. Pois é, mas a extraterrestrologia, o problema todo é secundário. Se a pessoa já trabalha no povo aqui, isso é que é importante. Daí, irradia por tudo que for possível. Você está entendendo como é que é? O negócio é você melhorar around, quer dizer, em torno de você. É o seu entorno. Se você melhorou o seu óleo pensene, tudo mais melhora junto. Mas tem que fazer o deslanche. Startar a partir de você. Como se começasse a fazer assistência a consciências fora do planeta. Como é que é? É como se começasse a fazer assistência a consciências fora do planeta. Não seria isso demais? Você começa a fazer TENEPS com 16, 17 anos, daqui a pouco ela está fazendo assistência para ele. É como se, agora, o problema bacana nessa história é que a TENEPS dá muito desenvolvimento de detalhes para a pessoa. Que ela trabalhando todo dia é impressionante. Se o jovem, por exemplo, com 16 anos, começa a fazer TENEPS e leva a sério um diário da TENEPS dele, sai de baixo, ele vai longe. Não há dúvida que vai. Agora, ó, você veja bem, eu não tive problema nenhum com isso, que aos 14 anos eu já dominava tudo. Entende? É isso que eu desejaria que todo mundo fosse assim. Agora, eu lá com 14 anos, eu olhava para meus colegas, gente até mais velha do que eu, estudando na mesma classe. Às vezes, eu com 14 anos, o cara está com 16, 18, 20 anos, tudo ali. Eu olhava e via, dava uma pena. E outra coisa, muitos desses você não podia fazer nenhuma abordagem sobre nada disso. Não havia ambiente. Mesmo que eu quisesse fazer um estupro evolutivo, não ia resolver nada. Eu ia tirar pedras aos poucos, falar no deserto, falar no vazio. Não tinha eco, não havia ressonância. Eu tentava tudo, de vez em quando vinha um ou outro.
Por isso que é que eu falo, por exemplo, o caso do Hayek que apareceu, esse me entendeu. O caso do Condorcet também me entendeu. Eu tive nessa turma de garotos da época, lá de adolescente, uma meia dúzia só. Mas às vezes nunca esqueci, por exemplo, o Hayek eu nunca esqueci. Quando, anos depois, eu saio do corpo, vou lá e vejo aquele cara, não, você é o Hayek. Como é que você está fora do corpo? Eu falei assim, ô, Val, que é isso? Eu já deixei o corpo há muito tempo. Otto, página 12, Interaciologia. A interação aliterativa, quarta linha. Pode falar um pouquinho? Extrapolacionismo pré-aula, extrapolacionismo durante a aula, pós-aula, é isso? Então, vamos lá. Aliterativo porque, né, a palavra se repete, extrapolação. Então, no seu período pré-aula, tem até o artigo, né, do William falando sobre pré-aula, Jaqueline, você já deve ter sentido algum processo de extrapolação, ou seja, pode ser uma percepção, um processo de para-percepção mais aguçado, você percebe melhor as consciências, você pode até ter algum processo de pré-cognição, antever quem é que vai estar na sua aula com uma demanda específica. Claro que você também vai trabalhar para isso, né? Você vai poder, ou na sua TENEPS, ou em algum momento você faz uma mobilização de energia, você joga energia na aula. Se você tem, por exemplo, a lista, né, de alunos ali no processo, você joga energia ali e você, às vezes, ali tem uns amparadores te dando, às vezes, algumas dicas sobre o que pode acontecer. Nesse extrapolacionismo pré-aula pode entrar até um processo de encapsulamento seu e você percebe isso com uma agudeza, com uma acuidade que você nunca pode ter percebido antes. Então, isso seria extrapolacionismo pré-aula. Durante a aula, justamente aquela, também, tudo de natureza parapsíquica, ou seja, a gente está falando aqui no verbete do professor Valdo de energo-retransmissão. Então, você tem uma acuidade melhor do processo, ou seja, um aluno faz pergunta, você joga energia nele, você consegue rapidamente já descobrir qual que é o ponto da dúvida dele, às vezes você consegue visualizar uma consciência que está acoplada, ou até o amparador do aluno, percepções que naturalmente você não teria, digamos. Aí você consegue fazer uma intervenção mais em cima do lance e fazer assistência. E pós-aula é que depois disso tudo, o ideal seria a gente refletir, né, dentro lá da praxis parapedagógica lá do Hegson, você refletir sobre o processo todo, para você então, a partir dali, você ver quais que são os encaminhamentos. Aí nesse processo de reflexão pós-aula, você pode ter, por exemplo, um parabanho energético, chancelando algumas coisas, e dando a você uma agudeza maior. Isso daí seria um extrapolacionismo se no seu dia a dia você não tem aquilo, entendeu? Então, o que acontece o que é um fato é que essas extrapolações, por mínimas que sejam, elas estão rodeando, elas querem se insinuar no processo da aula de conscienciologia, da docência conscienciológica. Ou seja, se nós nos predispormos ou nos predispusermos, melhor será. Mais chance nós teremos de vivenciar esses extrapolacionismos, que inclusive apontam o próximo patamar onde a gente pode estar, né? Então, de repente, você pode até ter tido já alguma experiência nesse sentido. Isso, obrigada. E outra agora, coisinha... Nós esperamos mais 180 verbetes da sua parte. Você já fez 18, tá certo? Obrigado. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 50 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 15 online. Temos os recados do Guilherme sobre o debate Autenticidade Consciencial, o Caio sobre o projeto de vida e empreendedorismo, a Marlene sobre o curso Saúde Consciencial, Cláudio sobre o curso Druidas e Celtas e a Natália sobre o CP3. Agora com vocês o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde, nossa mensagem hoje para os empresários. Você que é empresário, voluntário da Conscienciologia, amigo da Conscienciologia, aluno, nós convidamos para ser um patrocinador da Enciclopédia da Conscienciologia, um patrocinador da transmissão diária das tertúlias. Como faz isso? É muito simples, você faz um contrato conosco por um ano, você tem teu logo, a tua imagem divulgada, né, no site das tertúlias, durante a transmissão das tertúlias, e você contribui, então, para o projeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Muito fácil, pode entrar em contato conosco pelo CAEC no 45 3525 2652 ou pelo e-mail enciclopediaconscienciologia.org, ou também pelo site do programa Amigo da Enciclopédia.
Nós vamos dar todas as orientações de como proceder, qual é o custo e qual é o benefício desse patrocínio. Muito obrigado. Boa tarde. Convido a todos para amanhã, domingo, às 3 horas, debater a autenticidade consciencial com Tony Muskov. O debate será aqui no CAEC, no salão anexo ao restaurante. Aguardo a todos. Olá pessoal, estou aqui para divulgar o curso Projeto de Vida em Empreendedorismo, um curso que está sendo ministrado em parceria entre a Apex e o IPC. Acontecerá no próximo 4 de maio, o sábado, entre 15 e 21 horas. E o enfoque do curso principal é ampliar a cosmovisão sobre profissão, empreendimentos, independência financeira e a programação existencial. Estaremos eu e o professor João Braga discutindo esse tema. Estão todos convidados, informações e inscrições direto na Secretaria do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da OIC, eu gostaria de convidá-los para uma dinâmica que vai ocorrer daqui a pouco lá no campus, que é uma oficina de saúde consciencial. Vai ser ministrada pelos professores Francisco e Thelma Crespo, e o objetivo dessa dinâmica é fazer uma apresentação sobre o curso avançado em saúde consciencial. Esse curso ele tinha 20 módulos, ele foi sintetizado, agora ele tem 12 módulos, e eles me pediram para divulgar, porque eu fui uma das pessoas que fui completista no curso. Ele vai começar agora em maio de 2013 e vai terminar em maio de 2014. Então, vamos aproveitar esse holopensene da consciencioterapia, que foi debatida hoje no Círculo Mental Somático, e vamos prestigiar o pessoal da OIC. Obrigada. Boa tarde. Ainda dá tempo. A CIP convida todos para o curso Druidas e Celdas, o qual será realizado no auditório da CIP. Polo de Discernimento, ministrado pelo professor João Ricardo Schneider, no dia 5 de maio. Próximo. Os temas principais a serem abordados: a origem e histórico do povo celta, cultura celta e o papel dos druidas, parapsiquismo na cultura celta, Merlin e as lendas arturianas, influência céltica na cultura ocidental. Telefones para contato: 2102-1421 ou 45-4053-9939 ou e-mail acip@acip.com. Muito obrigado. Olá, estamos aqui para divulgar o curso SCP-3, que vai acontecer em julho deste ano. A importância do curso do SCP-3 é que sempre serve para alavancar um projeto grande da Conscienciologia. Neste caso, o projeto é o Campus em Vexologia. E, no momento de vocês fazerem a inscrição do SCP-3, vocês estão ajudando de forma financeira e de forma energética também a alavancar esse projeto. O curso ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de julho, no Hotel Rafaim, com o professor Hernande Leite. E para maiores informações, vocês podem entrar no site do SCP-3, que é www.scp3.com.br, onde é possível não só pegar mais informações, mas também formas de pagamento, formas de contato e mesmo fazer uma pré-inscrição no curso, onde vocês vão preencher um formulário de cadastro e nós entraremos em contato para fazer a sua inscrição. Outra forma de contato, vocês podem também mandar um e-mail para a gente pelo scp3@asinvexis.org. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Sinceridade Evolutiva. A especialidade é holomaturologia, de autoria da professora Renata Pialarice. Obrigado pela sua presença e até amanhã.